Então tem infinito dentro de infinito dentro de infinito, com esse infinito. É uma grande problemática dos infinitos, né? Saudações ensinantes, pessoa querida. Tudo bom com você? Eu espero que sim. E nós estamos aqui para uma aula, né? Para sair daquele monte de pepenenses que nós fizemos, todas elas baseadas nesse livro aqui do Euclides, né? Os elementos, né? Hoje a gente vai retomar as aulas, finalmente, né? Até eu estava com vontade de retomar a aula, né? Não estava mais pepenem, né? Mas é importante também. Bom, e hoje, como a gente tratou, inclusive, né? Nessas pepenems, os números pares, primos e ímpares, né? Como é que eles se somam, como se subtraem, porque somar par com par da par, multiplicar par com par da par, aquelas coisas todas. A gente vai tratar dos números naturais, né? Nós vamos definir o que são os números naturais, né? E para isso nós vamos retornar brevemente, né? Pelo menos aqui do nosso querido Euclides, com seus elementos, né? Então a gente vai voltar aqui para o livro 7, para definir o que é número, né? Porque é legal, número natural, tá? Mas o que é o número, né? E por que natural, né? Fora que lá no canal já temos aí o que é número, né? Não temos aí o que é o número natural, mas temos aqui a definição do nosso querido Euclides para número, né? Já temos essa definição, mas é bom relembrar. E é uma frasezinha bem tranquila, né? Bom, aqui no livro 7, o nosso querido Euclides define número como sendo uma quantidade composta de unidades. Bom, legal, né? Vamos escrever na folha, né? Para a gente não precisar voltar no livro, né? Então tá aqui. O que é o número? Uma composição de unidades. Agora, o que é unidade? Né? A gente precisa saber também o que é unidade, porque composição é fácil, né? Você vai pôr um monte de coisas juntas, né? Então, por exemplo, tem aqui a caneta, com a caneta, né? Com a caneta, composição de canetas, né? Então vamos ver o que é unidade, né? A gente vai saber, né, definir também o que é. O que é a unidade? Bom, Euclides, né? Numa definição acima dessa aqui, eu inverti a ordem aqui, né? Define unidade como sendo aquilo segundo o qual cada uma das coisas existentes é dita uma. Essa definição também não é nenhuma novidade, mas a gente vai usar de uma forma um pouco mais interpretada, né? Não dessa forma aqui, que ela realmente é meio esquisita. Mas o que eu interpreto dessa frase, né? Repetindo, né? Unidade é aquilo segundo o qual cada uma das coisas existentes é dita uma. Bom, eu vou definir essa unidade como sendo o seguinte: tudo aquilo que pode ser dito um ou uma. Não. Tudo aquilo que pode ser dito um ou uma, né? Para acompanhar o gênero. Então essa caneta é uma unidade? É uma caneta, né? Essa outra caneta, obviamente. Aquele livro de matemática ali, ele pode ser uma unidade? Pode, é o livro, é um livro, né? E lembrando que na linguagem, o né, os artigos aí definidos, né, indefinido e tal, às vezes eles são suprimidos, né? Às vezes eles são irrelevantes ou simplesmente estão em excesso, né? Então, imagina, eu quero aquele um livro ali. Não, você não fala aquele um livro ali, você fala aquele livro, né? O um está no aquele, né? Então tem línguas que você percebe isso, né? Tanto é que, por exemplo, Pitágoras, né? Há quem diga que Pitágoras não acreditava no número 1, justamente por causa disso, né? Porque o número 1 é como se fosse autoevidente, né? Me dá, eu preciso, bom, nesse caso o verbo precisar ele até requer, né? Mas eu preciso de um marca-páginas. Ou então eu preciso do marca-páginas, né? Eu preciso, né, de gasolina, né? De uma gasolina. Ou de umas gasolinas, no caso também, né? Mas enfim. Bom, então nós temos aqui as definições que a gente precisava. A definição de número e a definição de unidade. Agora, o que a gente precisa é das nossas unidades. Que você, se já é aqui assíduo do canal, já deve conhecer, né? Esses meus palitinhos de algodão. Aqueles que servem para, né,
para colocar sachê, perfume, né, para perfumar o ambiente, aquela coisa, que eles vêm nas varetas maiores, né? Eu só cortei e tudo mais, né? Bom, então vamos começar, né? Vamos começar a brincar com esses números e ver o que acontece, né? Eu não sei nem o que é número natural ainda, mas eu já sei o que é número e eu sei, né, já escolhi a minha unidade. Então eu já posso ficar brincando, posso começar a brincar. A primeira coisa que eu faço é colocar uma unidade aqui. Pronto. Isso aqui é número? Não, né? Por que não? Porque o número é uma composição de unidades. Uma unidade é a própria unidade. Então, o número 1, que a gente, né, acostumou a chamar de número, não é número. É a própria unidade. Ou pelo menos se confunde com ela, né? Segundo a geometria, não é número. Por que não é número? Porque número é uma composição de unidades. Então eu preciso pelo menos 2 unidades, né? Eu preciso de pelo menos 2 unidades. Olha só que interessante, hein? Então o primeiro número mesmo é o 2. O primeiro número mesmo é o 2. Não é o 1. O 1 é a própria unidade, né? Por isso aqui, né, por causa da língua, eu coloquei aqui 1 e uma. Mas vou até destacar. O 1 e o uma não são números. Eles são aquilo que eu posso chamar de 1. Né? É engraçado, né, se você parar para pensar, né? É a quantidade única, né? É a quantidade unitária. Então se confunde, mas não é número, porque número é só composição. Então o primeiro número mesmo é o 2. E antes de avançarmos no próprio 2, né, nas reflexões acerca do próprio 2, a gente pode pensar já no número 0, né? Então o número 0, ó, ele é o quê? Tá aí o número 0, né? Ele é algarismo, ele é símbolo, mas ele não é número. Porque cadê o número? Cadê as unidades? Não tem. Ali tem um monte de unidades. Nenhuma delas é 0. Né? Então, o 1 não é número, o 0 também não é número, mas não são a mesma coisa. E o primeiro número é o 2. Então, o que é o 0? Olha, o 0 a gente pode se lembrar do número 101. O 0 é um algarismo que vai apontar que ali ele vai preencher uma falta, né? Mas ele não vai preencher realmente. Ele só vai manter a falta, né? Ele está ali para dizer assim, ó, por exemplo, no número 101, que a dezena não tem ninguém. O lugar das dezenas não tem ninguém, né? Mas tem o algarismo. Marca, porque é melhor do que fazer isso aqui, né? Como faziam lá, se não me engano, os astecas ou os maias, não lembro. Eles colocavam o espaço por ele mesmo. Mas amanhã alguém escreve e vira 11, né? O cara está distraído, o 101 virou 11. Então o 0 está ali, né? Para marcar aquela falta, né? Então, mas lembrando, o 0 é algarismo no máximo, não é número. E o 1 também é algarismo no máximo, né? Bom, no máximo não, porque a gente está acostumado a chamar ele de, né, a considerá-lo como número. Mas geometricamente falando, ele não é, tá? Bom, vamos voltar para o 2. Vamos voltar para o 2. O que eu posso falar sobre o número 2 que está aqui construído, né, na minha frente? Bom, eu posso dizer que ele é decomposto, por exemplo, em unidades. 2 unidades. Né? Quando elas estão mais próximas, a formam o número 2. Né, eu entendo como sendo o número 2. E quando elas estão mais afastadas, eu já não tenho mais o número 2, tenho apenas as próprias unidades. Tá, ok. Né? Cada número tem a sua, né, tem a sua particularidade, lembrando, né, que foi o primeiro número. O próximo é só adicionar mais uma unidade, né? Que aí nós temos o número 3. Ah, legal. Ele é diferente do 2? É diferente do 2 na quantidade. E é também diferente do 2 quando a gente decompor ele, né? Quando a gente decompõe. Porque ele pode ser escrito na forma do número 2 mais a unidade. Ou então, né, se eu for rigoroso a esse ponto, a unidade mais o número 2. Pode ser. Né? Pode ser. Eu estou fazendo assim porque está um pouco de frio. Então, ó, o número 3 está aqui. Até aí, a diferença é que a decomposição do 3, né, ó, é uma decomposição mista, né? Tem número e unidade. Enquanto que a do 2, né, ó, vou até fazer aqui, só tem unidade. Certo? Então, beleza. Bom, o próximo número é o 4. Só adicionar mais uma unidade. Né? Olha só. O 4
acontece uma coisa diferente, porque, bom, todo número a partir de agora, né, além do 3 e tudo mais, né, a partir do 3, na verdade, pode ser decomposto assim pela unidade, né? Então, vamos combinar aqui, né? É meio bobo, né? Isso aqui é meio redundante, meio evidente. A gente não precisa perder tempo fazendo, né? Anotando isso, né? Notando, melhor dizendo, essa diferença. Mas ele é o primeiro número dividido por dois outros números. No caso, é o número 2 duas vezes, né? Mas ele é o primeiro número, né, que foi dividido por dois números, né? Ou seja, ele foi decomposto em outros dois números. O 3 é decomposto por um número, né, pelo número 2, né? Aliás, no número 2 e na unidade. O número 4, ele é o primeiro que pode ser dividido, né, decomposto, melhor dizendo, em dois números. No caso, 2, 2, duas duplas aí, né, duas duplas de unidade. Bom, legal. Até aí ok. Até aí bacana. Não sei muito o que, né? Não sei o que eu estou fazendo. Estou estudando os números naturais, né? Nem sei o que é natural, mas enfim, estou fazendo, né? E pela soma por enquanto, né? Estou só somando coisas. Agora vem o número 5. Legal. O que acontece com o 5? Bom, ele é dividido em dois números, né? O 2, o 3 ou o 3 e o 2, né? Tanto faz, né? Tanto faz, né? Isso aí está igual ao 4, né? Então o 4 foi o primeiro número dividido por números, mas o 5 é o segundo. Acho que a partir daqui a gente começa a perceber esse padrão, né? Daqui para frente não tem outro jeito, né? Além, é claro, daquela divisão simples entre um número e a própria unidade, né? Mas isso aí não é interessante. Mas por enquanto eu tenho aí que é o segundo número que foi dividido em 2 e 3 e 3 e 2. É uma divisão, né? Uma decomposição não igualitária, né? O 5 aí é o primeiro número dividido por números diferentes, enquanto que o 4 foi dividido por números iguais, né? Bom, vamos para o 6 e ver o que acontece. Pronto, o 6 está aqui. Bom, o 6, ele pode ser dividido... Olha que interessante! Quando eu me lembro do 2 e divido o 6 por 2, eu encontro 3 duplas, né? Então pera um pouco. Se no 4 isso acontecia, e no 6 também acontece, bom, se eu colocar o 8, se eu colocar o 10, o 12, olha, eu percebi um padrão. Que padrão é esse? É uma espécie de paridade, né? É uma espécie de composição pelo número 2, né? Composição por duplas. Olha que legal. Então no 6, eu percebi a segunda vez, né? Retornando aqui ao nosso número original. No 6 eu percebi pela primeira vez, pela segunda vez, que o número pode ser dividido, né? Existem certos números que podem ser divididos exatamente pela dupla, né? Pelo número 2, né? Pela dupla de unidades. Interessante. Isso mostra um tipo de número particular, né? Existe uma classe de números aí, que é aquela coisa, né? Volta para o 8, que você aciona aqui, né? Adiciona aqui. Volta para o 10, né? Tal, para o 12, para o 14, para o... então tem um grupo de números que são exatamente decompostos em quantidades inteiras de 2, né? Aliás, quantidades inteiras, né? Quantidades de 2. Olha só, que é o 6, no caso, o 4, né? O 6, o 8, o 10 e tudo mais. Então, nós não podemos agora continuar sem antes algumas coisas. Primeiro, né? Definir que aula é essa, né? Eu acho que já ficou evidente que é construindo os números naturais pela soma, né? Então vamos lá, ó. Vamos escrever o nome da aula de hoje, ó. Então, olha só que interessante. Eu estou construindo os números naturais pela soma, né? Somando unidades, né? Vou voltar aqui as unidades para o lugar dela, né? O lugar delas.
A gente vai só adicionando unidades e ver o que acontece, né? E, de quebra, a gente também já pode, né, dizer o que é um número natural. Antes de avançarmos para a próxima folha, inclusive. Então, ó, o que a gente pode dizer aqui, ó? O que é um número natural? São os números que encontramos na onde, né? Na onde? Na natureza. Como assim? Ué, como que é mais fácil encontrar essa caneta? Ela é inteira, né? Então uma caneta. Ou então 2 canetas. Ou então 3. Ou então um palitinho. Ou então um livro. Então, são números que eu conto as coisas, mas é porque eu os encontro na natureza. Eu não encontro, se eu encontro, por exemplo, uma tampa, eu até posso dizer, eu não posso dizer, na verdade, que eu encontrei meia caneta. Eu encontrei uma tampa de caneta. Eu posso, no máximo, dizer que ela está sem a caneta. Ela só é a tampa. Mas eu não encontro meia árvore. Bom, até posso encontrar meia árvore, né? Caso ela tenha sofrido aí o ataque de um raio, por exemplo. Mas, normalmente, eu encontro uma árvore inteira. Né? No máximo, uma árvore grande ou pequena, ou sei lá o quê. Mas uma árvore inteira. Um palito desses, né? Uma unidade dessas, está inteira. Ah, mas eu posso encontrar metade. É inteiro ainda por cima. É inteiro, né? Tanto faz. Se eu cortar isso aqui, eu vou até cortar, ó. Se eu cortar esse negócio, eu não encontrei metade de unidade. Eu encontrei uma unidade. Encontrei essa. No caso, 2. Agora, se isso aqui tem a ver com isso, bom, não sei. Mas se eu encontrar isso aqui, para mim são 2 palitinhos. Não é meio palito, é um palitinho. Entende? Também tem a ver com linguagem, né? Mas, pra gente não ficar perdendo tempo nisso, que também a gente já definiu algumas coisas por aí, né? Nesse canal também, tem bastante coisa por aí para vocês olharem. O importante é que o número natural, né? No caso aqui eu coloquei número e coloquei plural, né? Legal, né? Perdão aí, mas fazer o quê? Então, ó, os números... Eu vou até fazer uma brincadeira, vê? Números naturais são os números que a gente encontra na natureza, né? São os primeiros números, né? São as primeiras aí, os primeiros encontros que a gente tem na natureza, né? Eles são os mais básicos e tudo mais. Mas vamos avançar para a gente retomar aquele padrão que a gente começou a perceber com relação ao número 6, né? Então, vamos trocar de folha. Voltamos aí com o 6. Né? Então a gente percebeu que o 6 e o 4 apresentavam uma característica em comum que a gente podia perceber no 8 e no 10, que é justamente, né, essa multiplicidade de duplas, né? Ou seja, eu posso decompor um número em números 2. Então, isso nos apontou para um certo padrão, porque aqui temos 10, 12, 14, 16, 18... Então a gente percebeu um padrão. E qual que é esse padrão? É justamente esse padrão de ser múltiplo de 2. Exatamente múltiplo de 2. Não sobra nenhuma unidade, né? Lembrando que como a gente está construindo o número, então a gente só sempre está adicionando unidades, né? E não retirando. Então por isso que não está sobrando unidades, né? Como no caso do 3, que é o 2 e a unidade sobra. Então, esses números já deram, né, já ganharam um nome, melhor dizendo, a gente não precisa reinventar a roda, que são os números pares, né? São os números pares, são as duplinhas, né? São aqueles, né, decompostos em duplas, né? Ó, a gente pode até falar isso, ó que definição bonita, né? Ó, são os decompostos somente em duplas. Para lembrar do algarismo aqui. Então, são os decompostos somente em duplas, né? Ou seja, dentro deles eu só consigo decompor em duplas. Se eu conseguir decompor em duplas, eu tenho um número par.
Se eu decompuser em duplas e sobrar uma unidade, eu tenho outro tipo de número, que é justamente o não par, né? Que é o ímpar. Lembra da brincadeira linguística, né? O impróprio é aquilo que não é próprio, ou aquele que não é próprio, né? Aquela prática, aquele costume, aquele hábito, coisa assim. O inconveniente é o que não é conveniente. O impossível é o que não é possível. Então, se eu tenho os números pares, eu tenho os números não pares, que são justamente os ímpares. Né? E quem são os ímpares? São literalmente os não pares. Pronto. Não preciso falar mais nada, né? Sobre esses dois. Quais são os números ímpares aqui, dessa nossa sequência? O primeiro deles é o 3. Lembrando que o 1 não é número, né? O primeiro deles é o 3, porque ele é decomposto em 2, em uma dupla, e uma unidade. E qual que é o par? O par é 2. É que o par é a própria dupla, né? Aliás, o 2 é a própria dupla. Mas, tudo bem, né? O 4 é uma adição, né? Uma dupla a mais. O 6, mais uma dupla. E o 7 é uma unidade a mais. Então, o 7 é ímpar, né? O 7 é ímpar, vamos organizar bonitinho aqui. O 7 é ímpar. E o 5 também. E o 3 também. Né? E se o 7 é ímpar, o 9 também é. Né? O 9 também é ímpar. Vamos parar um pouquinho no 9, porque assim, né? O 8, né? O 8 é 4 duplas, né? Não tem muito o que ser dito, né? Ou então, 2 quadras, né? Para lembrar aí os jogos de cartas, né? São 2 quadras, né? E o 7? Bom, o 7, ele é, né? Algumas duplas, né? 3 duplas mais a unidade, né? Até aí tudo bem. Mas e o 9? O 9 é o 4. O 4 não, 4 duplas mais 1, mas ele pode ser decomposto dessa forma, né? Em 3, 3, 3. Isso nunca tinha acontecido antes, hein? Nenhum ímpar antes do 9, tinha sido decomposto assim, por uma quantidade de números ímpares, porque o 3 também é ímpar, né? O 3 é um não par, exata. Sempre sobrava uma, né? O 7 é a sobra, né? É o 3, 3 e o 1. E o 5 é o 2, né? O 5 é o 3 mais 2. Então, de repente, veio aqui o número 6, aí veio o número 7, veio o número 8 e veio o número 9. O 9 é o primeiro ímpar decomposto em unidades exatas, né? Em grupos, né? Em números exatos, né? O número já foi definido. Então, 9 é o primeiro ímpar dividido, né? Decomposto em números exatos. Isso nunca tinha acontecido antes. Então, tem alguns ímpares que sofrem isso. Por quê? Sendo o 3 o próximo ímpar, aliás, o primeiro ímpar, então eu posso adicionar 3, eu sei que o 12 é um número exatamente decomposto em trios. Agora, o 7 não acontece isso. Né? E o 11 também não. O 11 sobra o 2. Então tem alguma coisa no 9 que não tem no 3, no 5 e no 7, né? Para ficar com seus anteriores apenas. Eu não sei o que é ainda, hein? Eu não sei o que é ainda. Vamos pro 10? Vamos pro 10. Esse aqui é o 10 já dividido por 5. Interessante. Ou então, ele é também 5 duplas. 5 duplas. Interessante, né? Ele é 5 duplas. Mas quando eu penso em 3, né? Quando eu penso em 3, melhor dizendo, penso é ótimo. Né? Quando eu penso em 3, ele, né? Sobra uma unidade aqui no meio. Ou no fim, enfim, tanto faz. Então o 10,
ele é composto exatamente pelo 2, então ele é par, né? Mas ele também é composto pelo 5. Ele é decomposto, né? Se você preferir, pelo 5. Interessante. O 11 já não é, né? O 11 já não é. Interessante esse número. O 12 nós já vimos. O 13, né? Um número importante na política aí atual do nosso país, né? O 13, ele, o que ele é, né? Ele é um número ímpar, mas ele também não é decomposto igualmente pelo 3. E nem por nenhum outro, né? Peraí, opa, tem 2 aqui. 2 aqui, 2 aqui. Eu vou pôr um aqui na frente. A primeira opção, né? No primeiro turno, né? Já põe o 13 lá para não ter dor de cabeça. Então, ó. O 13 é assim. E o 14? O 14... Bom, olha só, o 14 é 7 duplas, né? Então, peraí. Então tem o número 6 aqui. Rapaz. Entendi um outro padrão que até agora eu não tinha entendido. Precisa até o número 14 para perceber, hein? Ó, alguns números ímpares compõem outros números, inclusive ímpares, né? No caso aqui é um número par, né? Mas o 3 compõe o 9 de forma exata. O 5 compõe o 10 de forma exata, mas o 10 é um número, né? É um número par. O 11, não. Mas ele compõe o 22 e o 33, né? Não vou pôr aqui, porque também nem tenho tanto palito. Mas, ó, se eu colocar o número 11 aqui... Cadê o 11? O 11 é isso aqui, né? Então, ó, o número 11 tem essa unidade que sobra. Nenhum antes dele o decompõe bonitinho, como aconteceu com o 9. Então, o 3, o 5 e o 7, o 11 e o 13, eles são números particulares e não são iguais aos 9, né? Ao 9. Então, que número que é? Vamos voltar um pouquinho? O 2, ele compõe todos os números pares. Então, eu nem vou me preocupar com isso. Então, o 2 está aqui. Aí, do 2, eu tenho 3, que eu divido assim de forma assimétrica, ou então de forma mista, né? Se não me engano, eu falei isso. O 5 também eu consigo quebrar, mas de forma simétrica. O 7 também. Quando eu chego no 9, que é somar 2 aqui, eu consigo deixar desse jeito, mas eu tenho 4, né? O 4 ele é 2, né? Na verdade, né? Ele é uma composição de duplas. Então o 9 é diferente, porque ele é um trio de 3. Ele é diferente dos outros 3 até agora, né? Ele é diferente do 7, do 5 e do 3. E também do 2. Olha, agora se tocou de outra coisa. Porque até agora nós estamos falando de número ímpar, né? Mas o número 2, ele compõe, por exemplo, o 8 e todos os outros pares. Então o número 2 e o número 3, o 5 e o 7... Bom, na verdade o número 2 ele é par... E ele compõe, né, os outros pares. O número 3, por exemplo, ele é ímpar e compõe o número 9. Mas também compõe o próximo ímpar desses, que é o 15, né? Que é quando eu adiciono duas duplas ao 9. Desculpa, 2 trios. Né? Quando eu adiciono 2 trios ao 9. E o 5, ele compõe o 10. Lembra? Ó. O 10, ele é decomposto em 2 5. Olha que interessante, rapaz. Então tem alguns números, entre eles o 2, né? Tem alguns números ímpares, dentre eles o 2 que é par, que compõe os outros, que constrói, né? Que com eles construímos os outros números. Porque deles a gente não pode decompor mais. Perde o sentido, né? Não tem sentido de dividir só em unidade, né? Todos os números são unidades, né? Todos os números são composições de unidades.
né? Mas essas composições rearranjadas de certas formas me dão um número par e por enquanto o ímpar, que não é o par, né? Que aí é o não par mesmo, não é o par. Mas esses números que constroem os outros, né? O 2 que constrói todos os pares, o 3 que compõe também alguns números ímpares, né? Não tudo, não todos, né? Por exemplo, 49, né? O 49 é composto por 7 setes. 7 setes. Não vou escrever aqui, né? Não vou construir aqui, na verdade, porque eu não tenho palito suficiente, né? Mas o 33 também é 11 vezes o 3 e é 3 vezes o 11. Então esses números fazem um grupo especial. Que como são os primeiros a aparecerem, né? Para pensar, né? No 4 eu tenho a dupla do 2, né? O 2 apareceu lá, o primeiro número, vai entender qual número nós estamos falando, né? O 4 apareceu, o 2 apareceu primeiro, depois veio o 4, né? Bom, no caso veio o 3, né? Mas aí o 4 e daqui por diante não tem mais novidade, é sempre dupla. Aí o 3 apareceu, aí depois o 5, o 7, aí o 9 foi decomposto por 3, o 11, então são os primeiros números, né? Olha aí. Então eu vou chamar de quê? Primos. Porque eles são os primeiros números, né? E com os números primos, né, construímos outros. Então os primos são os números que constroem outros números. Porque até então, até eu perceber lá no 11, né, no 9, aquela diferença, né, tem o 11, tem o 13 e tal, só compunham números as unidades. Ou então o 2, exatamente falando, né? Mas agora com o 10, que ele é 2 vezes 5 e 5 vezes 2, eu percebi que alguns números ímpares fazem o que o número 2 faz. O 3 compõe o 9, que compõe o 15 também, né? O 3 compõe o 15, o 3 compõe o 33 e o 11 compõe o 33 e assim por diante. Então nós temos 3 grupos de números, os pares, os ímpares e os primos. Todos eles inteiros, né? Vou até escrever. Todos eles inteiros. Todos eles inteiros. Os números pares, os ímpares e os primos são números inteiros, que condizem, né, com o que a gente viu aí dos números naturais. Muito interessante, muito interessante. Agora vamos construir de uma outra forma esse negócio aqui, porque parece que não tem mais novidade, né? Acho que daqui para frente não vai ter novidade nenhuma, né? Não vai ter outro tipo de número, porque, considerando os números infinitos, né, considerando os números infinitos, qualquer número par será decomposto pelo 2. Alguns ímpares serão decompostos por outros ímpares, que é o caso, por exemplo, do 9, do 15, do 21, do 25. Então, alguns números desses aqui não são esses aqui. Lembrando que o 2 o 2 é primo. Então, vamos construir um esquema para ver aonde esses números estão dentro dos números naturais, né? Que eu acho que vale a pena a gente pensar desse jeito. Então, vamos trocar de folha para a gente avançar um pouquinho e terminar, né? Já deu, né? Bom, vamos colocar esses números, né? Esses grupos, né? Esses subgrupos, melhor dizendo, né? De uma outra forma. Não pelas suas definições, mas pelo seu conteúdo, vamos dizer assim, né? Então, o primeiro que eu vou colocar aqui vai ser o grupo dos números pares. Depois desses números pares, eu vou colocar os primos, não os não pares, né? Não os ímpares. Eu vou colocar os primos. Vocês vão entender, né? Você vai entender por quê. Porque o número 2, ele é par, não é? E também é primo, ao mesmo tempo, obviamente. Pronto. Então, o número 2, ele está tanto no grupo dos pares, né, ou no subgrupo dos pares, quanto no subgrupo dos primos. E os primos, por sua vez, estão dentro desse grupo maior
que são os ímpares, né? Aparentemente maior, né? A gente vai ver direitinho por que é aparentemente maior, né? Aqui, ó. Então daqui, pronto. E aqui, né, ó, aqui qual linha vai ser, né? Vou pôr assim, ó, vou pôr aqui assim, ó. Então, o 2 é par e é primo ao mesmo tempo, e com exceção do 2, todos os outros primos são ímpares. Certo? E todo mundo forma os números naturais. Certo? Tenho aqui um grupo maior que eu vou chamar de naturais. Hoje em dia, nós não podemos deixar de fazer, né? Foi até bom que eu deixei uma, né, que acabou, eu deixei não, né? Ficou meio tortinho, né? Ficou maior para cá, para eu colocar o número 1. Não vou, ele é considerado ímpar, tá? Mas eu não vou colocar aqui dentro, eu vou colocar aqui fora, porque ele é unidade, ele se confunde, ele não é igual. O ímpar, né, o 1, ele é um ímpar considerado um, ó, ele é considerado um número e considerado, né, pelas suas características, ele é ímpar. Por que ele é ímpar? Porque ele não compõe o 2, né? Ele é menor do que 2, né? Ainda bem, né, que não compõe o 2, né? Mas eu não vou colocar junto dos ímpares, mas ele é a unidade, né? Mas ele, aliás, ele é 1, né? E lembra que ele é a unidade, tá? Ele é 1, ele é ímpar. Enfim, você entendeu a ideia do 1 lá. Agora, tem uma coisa interessante que esse desenho mostra pra gente. Que é o quê? Os números pares parecem até um pouco maiores do que os ímpares, né? Bom, pelo desenho que eu fiz, né? Mas é evidente que os ímpares, sendo eles recebedores dos primos, né? Recebedores não é a palavra correta, né? Mas os primos fazem parte dos ímpares, né? Fazem parte dos ímpares. Tem aqui, parece que tem um grupo intermediário, né, entre os pares e os ímpares, que são os primos. Lembrando, né, o 2 é o único primo que é par, enquanto que o resto dos primos são ímpares. Então parece que o grupo dos ímpares é maior que o grupo dos primos. E parece que o número dos ímpares, aqui, né, se você ignorar os números primos, parece que os ímpares e os pares são iguais. Né? Porque conta, né? Pensa só, né? Pega aqui as unidades, né? Ó, número 1, 2, 3, né? Ó, o número 1, como eu já falei, é ímpar, é considerado ímpar. Mas o 2 é par, o 3 é ímpar, o 4 é par, o 5 é ímpar, o 6 é par, o 7 é ímpar e assim vai. Então parece que os números pares e ímpares são compostos pela mesma quantidade. E qual quantidade é essa? Infinita. Certo? Então, os números naturais são infinitos. Os números primos, com o 2 aqui, também. Os pares também são infinitos. E os ímpares, obviamente, também são infinitos. Então, dentro dos números naturais, que são infinitos, existem 3 infinitos distintos, né? Ou, se você preferir, tem pelo menos 2 infinitos. Porque os números ímpares, dentro dos ímpares, tem os infinitos primos. Só que os ímpares também são infinitos. Então tem infinito dentro de infinito dentro de infinito. Com esse infinito. É uma grande problemática dos infinitos, né? Porque se é infinito, como pode ter mais infinito ou menos infinito? Ué, número natural eu posso ficar somando 1. Indefinidamente são infinitos. Números ímpares, eu pego um número ímpar, por exemplo, aqui tem que número que é esse aqui? 2, 4, 6, 8, 9, né? Aí eu somo 2, eu tenho ímpar. Aí somo mais 2, ímpar, 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 ímpar. É infinito também. É infinito também. E número par? Número par é fácil. Pego o número 2 e fico somando duplas, né? Ou pego qualquer número par e fico somando duplas. Aí eu vou ter dupla, né? Dupla, 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 dupla. Né? Ó, tenho aqui o 2, o 4, o 6, aí o
Pronto, né? O 12. Tem o 12 aqui, boto 2 para lá, 2 para cá, é infinito. E o número primo? Não, o número primo eu não provo assim. No número primo eu pego todos eles, multiplico entre eles, somo um e encontro o próximo primo. Já tem vídeo no canal sobre isso. Então, eu tenho uma grande problemática com os infinitos aqui, porque é infinito dentro de infinito. Né? Ó, esquece os números pares. Né? Eu posso fazer até uma... Não precisa perder tempo, é só ignorar os números pares. Ignora os números pares. É primo dentro do ímpar e ímpar dentro do natural. Só isso aqui, né? Mas se os números naturais fossem compostos só por números ímpares, eu teria dentro deles os primos, e depois, que são infinitos, e aí depois deles, né, eu tenho os ímpares que também são infinitos. Então eu tenho uma grande problemática de infinito que a gente vai abordar logo aí no canal, né, nos futuros vídeos, mas fica aí, né, essa reflexão interessante, né, como que o infinito é uma ideia que ainda precisa ser muito estudada e ela vai aparecer de várias formas na matemática, algumas benéficas e algumas indigestas. E não podemos nos esquecer aqui, né, falamos do 1 também, então não podemos nos esquecer, né? Ó, o 0 não é número, muito menos natural, certo? O 0 é algarismo, símbolo ou qualquer outra coisa, mas não é número, muito menos natural. Eu sou daqueles que não consideram o 0 como sendo número, certo? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido alguma coisa diferente, né? Espero que você tenha aí passado a olhar esses números com outros olhos. Beleza? Então é isso, um grande beijo e até a próxima aula.